Oi, gente, eu vou fazer aqui uma introdução da carta de Tiago. Tiago, ela é a segunda carta daquelas chamadas cartas gerais. As cartas gerais, elas têm, como o nome próprio diz, né, uma carta que ela não tem assim um endereço específico. Um exemplo, como as cartas paulinas, elas tinham assim um destinatário específico, né? Paulo escreveu às igrejas de Corinto para resolver algo muito específico, uma questão doutrinária, escreveu aos Gálatas, escreveu aos Efésios, escreveu aos Colossenses. E as cartas gerais não, como o nome diz, é uma carta geral, uma carta abrangente, é uma carta que ela tem mais um quesito de um sermão, de um ensinamento, vamos dizer assim, é mais nessa questão aqui, né? E essa carta de Tiago, como o nome diz aqui, começa Tiago, servo de Deus e do apóstolo Jesus Cristo. Esse Tiago aqui, vale dizer, que é o Tiago, irmão de Jesus, né? Os irmãos de Jesus, eles não criam, na época que Jesus exerceu seu ministério terreno, eles não creram em Jesus, eles rejeitaram Jesus. Ali você vê até uma certa, uma rejeição mesmo, né? E de fato, como a Bíblia própria diz, que Jesus ele nasceu da Virgem Maria sob a ação do Espírito Santo de Deus, mas depois eles tiveram outros filhos, está registrado lá. Isso quem está falando é a própria Bíblia, né? Está exposto isso na Bíblia o tempo todo. Então lá em Marcos, exemplo, Marcos 6, você vai ver lá os irmãos de Jesus, você vai ver lá em João 7, falando que os irmãos dele não criam nele. Inclusive Tiago incita ele ali para ele poder ir para a festa dos tabernáculos. Talvez esse Tiago aqui, como ele já era um judeu muito piedoso, né? Ele tinha uma certa identificação ali com os fariseus, não no sentido de identificação do sentido do farisaísmo, né, de professar uma coisa e fazer outra, mas na questão de preservar a lei, dos costumes, de tudo isso. Então ele tinha essa identificação, e talvez fosse motivado por esses fariseus, né, que ele falou isso para Jesus ir para Jerusalém, porque esses fariseus estavam o tempo todo conspirando contra Jesus, querendo matá-lo, mas Jesus disse que ainda não era a hora dele. E você vai ver que lá em Atos, né, acontece algo assim muito interessante, porque quando Jesus ele é assunto ao céu, então ele deixa ali uma ordenança para a igreja não sair de Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E quem está ali em oração, como dizia, havia oração incessante por parte da igreja, quem está lá no meio deles é Tiago, já orando para que essa promessa se cumpra. Lá na carta primeira aos Coríntios, você vai ver que Paulo faz, quando ele faz ali a referência das vezes que Jesus apareceu ressurreto, que apareceu a Pedro, que apareceu aos 500, que apareceu a Tiago, que é esse Tiago que escreve a carta, e por último a ele. Então você vai ver ali que talvez nessa aparição aí, né, o Tiago tenha tido um encontro real com o Senhor Jesus, porque uma coisa é nós sermos religiosos, mas uma coisa é quando nós nos encontramos pessoalmente. Esse encontro, ele tem que acontecer, né? Quando nós reconhecemos, é algo que eu não sei nem falar, que é muito mais além do que a religião. Então, possivelmente a partir daí, a Bíblia não relata qual foi o momento da conversão, mas possivelmente tenha sido a partir dessa aparição de Jesus a ele como ressuscitado, que ele tenha reconhecido que de fato ele era o Messias. Que para Tiago talvez fosse muito difícil de aceitar isso, né? Convivendo ali na mesma casa com ele, de repente está lá no almoço, no jantar, todo mundo junto, e ele levanta e fala: olha, eu sou irmão de vocês, mas eu não sou só isso, eu sou aquele Messias que viria. Eu sou o Emanuel, eu sou aquele anunciado, eu sou aquele que os profetas sempre apontaram, eu sou aquele, o enviado de Deus, ungido. E talvez como para vários judeus, né, a maioria deles, de aceitar essa realidade era muito duro, então eles não aceitavam de fato. E você vê que ali, talvez a partir dessa aparição do Senhor Jesus pessoalmente para ele, que tenha mudado a vida dele, e ele vai se tornar um grande líder do cristianismo, e sem ter sido apóstolo, sem ter sido chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Você vê a humildade dele, começando aqui essa carta a Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você vê que ele não dá carteirada, ele não diz que ele era irmão do Senhor, que ele não estaria mentindo, mas ele não está dando carteirada nenhuma. Ele faz questão de dizer que ele está na condição de todo mundo ali, que ele é servo, né? Servo, ele reconhece a autoridade do seu Senhor. Então,
você vai ver assim, uma grande mudança quando Paulo, lá em Gálatas, ele diz que quando ele saiu do deserto, né, do deserto da Arábia, que ele foi para Jerusalém, ele encontrou ali 3 homens piedosos, né, que eram como que as colunas, os pilares da igreja, que eram Pedro, João e Tiago. Você vai ver que quando Paulo leva as ofertas, né, das igrejas gentias para os pobres da Judéia, ele entrega Tiago. Você vai ver que depois da reunião que eles tiveram, que Paulo teve com esses apóstolos, Paulo dá a ele a estatura de apóstolo. Paulo considera ele como apóstolo, que ele vai dizer que os apóstolos decidiram que eles iam para os judeus, no caso eles, né, eles 3, e Paulo iria para os gentios. Então você vê que ele caracteriza Tiago aí com autoridade apostólica. E vai ser Tiago que vai presidir aquele concílio, aquele famoso concílio lá em Jerusalém, com a questão que os judeus não precisavam abandonar suas práticas judaicas, né? Mas também que não tinha que que os convertidos, os novos cristãos, que eles passassem a fazer as práticas judaicas. Então, quem preside esse concílio, quem toma a decisão, que expõe a escritura, é esse Tiago aqui. Então, você vai ver que realmente ele teve um papel muito relevante na história do cristianismo, na igreja, né? Você vê uma liderança muito forte e ele começa de uma maneira muito simples ali, se apresentando. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fazia diferente, ele sempre falava: eu, apóstolo de Cristo, que fui chamado segundo porque Deus. Então você via que aquele tempo todo ele estava mostrando ali o seu apostolado, então mostrando que Tiago era uma pessoa assim muito conhecida, muito querida, muito benquista ali entre todos os, né, a começar pelos judeus, porque a tradição diz que ele também foi martirizado, que jogaram ele lá do pináculo do templo e depois ele não tinha morrido e ali teriam apedrejado. E que isso não, nem mesmo os judeus ali, eles ficaram contentes com essa morte, porque ele era um homem muito piedoso, ele tinha um apelido que era joelho de camelo, que era um homem que se dedicava muito à oração, mesmo entre os judeus e depois entre os judeus cristãos. Então, quando aconteceu esse fato que assassinaram, que mataram ele ali, e depois, posteriormente, veio a profecia de Jesus, né, que Lucas fala que o templo seria destruído, então eles acharam que aquilo foi um castigo de Deus por ter matado um homem santo, um homem piedoso. E Paulo, Tiago, nessa carta, ele vai dar, assim, uma carta muito pragmática, uma carta que ela tem um paralelismo muito grande com os ensinos de Jesus. Se você puder, você faça essa leitura com o Sermão do Monte, né, que Jesus fala, e você vê que é como se Tiago tivesse fazendo um comentário de cada ensino de Jesus ali, né? A questão de não julgar o irmão, a questão de praticar as obras, né? Que Jesus fala que a casa, aquele que edifica, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Então ele fala que a gente não pode ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Então é muito interessante. Se você puder, tiver tempo, faça essa leitura, porque você vê que ele realmente, de fato, ele era um grande conhecedor desses ensinos de Jesus, e um grande admirador. Você vê que ele fala realmente ali com propriedade, né? Ele fala, primeiro ele já abre a carta falando tende por motivos de muita alegria passar por provação, né? Quem é que fica feliz em provação? Mas ele quer dizer que a provação, ela é pedagógica, ela nos ensina, ela nos fortalece. Deus trabalha, forja o nosso caráter, né? Ele tira a nossa confiança em nós mesmos, nos ensina a ter dependência de Deus, a não colocarmos a nossa confiança na nossa mão, na nossa justiça, nos nossos próprios atos, mostrando que nós não somos nada, né? Que o pobre ele se orgulhe da sua dignidade, e que o rico ele não se orgulhe da sua riqueza, porque isso vai passar. Então você vê esse entendimento muito prático. Essa carta, inclusive, parece que ela tá contradizendo o que Paulo disse lá no Romano, que a salvação é pela fé, somente pela fé. E ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta.
E as pessoas pensam que ele está rebatendo Paulo, mas não é verdade. Essa carta ela foi escrita, embora ela seja posta depois, ela foi escrita antes, bem antes do que essa carta de Paulo, porque o evangelho ainda não tinha nem sido pregado aos gentios. Então ele vai dizer que, comparando aí o ensino de Jesus, né, se a gente tem a fé, que a nossa justiça não pode ser igual à dos fariseus, né? Isso que Jesus disse, né? Mas se a gente tem a nossa religião, como é que é a nossa religião? É que a gente ama a Deus e que a gente cuida dos órfãos e da viúva. A nossa fé, a nossa religião, se nós não fizermos isso, se nós não usarmos a nossa religião para fazer obras, né, aos mais necessitados, que é a quem Deus ama, então ela é vã, ela é morta. Então ele não está contradizendo Paulo, ele vai dar instruções ali como não fazer acepção de pessoas, de tratar o rico com maior condição, né, dentro da igreja, porque não tinha ali a divisão de classe era muito extrema, você era rico ou você era pobre, muito pobre. Então quando chegava, os ricos estavam começando a chegar na igreja, eles estavam começando a ter um tratamento diferenciado. Isso é pecado, né, que a gente começa a tratar a pessoa pelo que ela apresenta externamente. E Deus não se agrada disso. E algo muito interessante que ele vai falar, que é aquele que nós tropeçamos em várias coisas, mas aquele que que não tropeça no falar, esse é varão perfeito. Que a gente deve guardar a nossa língua, que a gente deve vigiar as nossas palavras, que a língua é fogo, que é um órgão tão pequeno, né, e que ela pode realmente perda toda uma situação, que tudo que acontece por aquilo que nós falamos, que nós devemos ouvir mais, né, que nós devemos ouvir mais as pessoas, temos 2 ouvidos e falar menos, que a gente deve ser tardio no falar, nos dias de hoje que a gente quer ter opinião sobre tudo, quer falar sobre tudo, que é muito importante a gente ouvir. Então, que fique esse ensinamento de Tiago, que você absorva e que a gente possa ter esse mesmo entendimento que ele teve, né? Que a fé, a salvação é pela fé, mas que a nossa fé, a gente sabe que a fé, as obras, elas não salvam ninguém, mas as nossas obras, elas são evidências que nós somos salvos. Amém.